Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de uma pesquisa da Poder Data que saiu agora, que revela que o Lula não conseguiu estancar a sangria, né? E olha, era o que a gente falou, né? A situação do Lula está ruim e vai piorar. Não tem esse papo, não. Ah, mas ele botou o Sidônio para fazer uma mudança na comunicação, tá mudando a comunicação e não sei o que lá, e tá anunciando, e tá perguntando quem é que aumentou o preço do ovo da galinha? As galinhas não aumentaram o preço, quem é que tá aumentando? Quem é que roubou? Quem é o ladrão que roubou? Quem é o pilantra que tá roubando os ovos do brasileiro? A gente sabe que é ele, né? Enfim, toda essa mudança de comportamento do Lula não resolveu nada. Porque é o que eu falo para vocês, com a informação descentralizada e distribuída, a propaganda governamental tem muito pouco valor. O pessoal fica nessa de que o Lula está errando com a propaganda, que a comunicação está errada. A comunicação está errada. Sim, está errada. Mas a verdade é que não importa tanto assim. O problema é que o Lula todo está errado, esse governo todo está errado. O que a gente está vivendo, essa timeline que a gente está vivendo aqui do governo brasileiro, está toda errada, né? Enfim, o que está acontecendo é aquilo que eu falei para vocês. A inflação está grande e tende a subir e não vai parar. E com isso o Lula só perde o apoio. Essa notícia foi sugerida por Fora Lula e Dino, fim do imposto de renda, capturei o Peter de sunguinha no Pokégô e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu hoje mais uma pesquisa de opinião sobre o governo Lula e a situação piorou, né? Lá em janeiro, o Poder Data foi o primeiro dos institutos de pesquisa que capturou essa degradação do governo Lula tão grande, né? O governo Lula começou bem aqui, ó, começou com uma aprovação de 52%, 39% contra, aí foi mantendo aqui, ficou mais ou menos empatado ao longo de 2024, né? Uma hora estava mais acima, outra hora mais abaixo, mas mais ou menos empatado ao longo de 2024, mas em 2025 a coisa desandou, né? Já começou lá em janeiro, começou a aumentar muito o número de pessoas que apoiavam, que eram contrárias ao governo, que desaprovavam o governo Lula, 51% a 42%. Depois que o Poder Data liberou essa pesquisa, outros institutos de pesquisa confirmaram o mesmo movimento, e aí o Lula entrou naquela, né? Não, porque nós vamos fazer movimentações para recuperar o terreno, não sei o que lá, e o Sidônio, botamos o Sidônio, agora o Sidônio vai resolver a comunicação do governo Lula, o Lula vai fazer pronunciamentos toda quinta-feira e não sei o que lá, e vai resolver o problema, e eu falei para vocês isso, eu falei, né? Assim, a comunicação do governo Lula é uma bosta? Sim, a comunicação do governo Lula é uma bosta. Mas é isso que faz o Lula ser tão reprovado pela população? Não, não é isso. O problema é o Lula fazendo merda, é as políticas do Lula, é as ideias do Lula, é o Lula em si, um pinguço corrupto que nunca deveria ter sido deixado nem perto da cadeira da presidência e agora está sentado nessa cadeira lá, um absurdo completo que está acontecendo, então não tem expectativa. E o pior, é a inflação. A inflação em janeiro, o Lula deu aquela guarimbada de tentar diminuir a inflação na martelada, né? Ele pegou um bônus que tinha de Itaipu, que ele poderia diminuir a conta de luz ao longo do tempo, ele preferiu concentrar tudo em janeiro para ter uma inflação baixa em janeiro, só que em fevereiro a inflação voltou com força. E não adianta, cara, porque essa coisa não é assim, você não consegue martelar os números diretamente, né? Esse é o erro da esquerda, né? A esquerda acha que o planejamento central significa controlar toda a economia. Não é, cara, você só controla, só faz merda, não tem como você controlar a economia. A economia ela é um processo natural, é um processo físico, que segue regras próprias, né? Enfim, o fato é que a inflação continuou comendo e, com isso, piorando a visão do Lula. Então ele estava com 51% de desaprovação na última pesquisa, agora está com 53%. Estava com 42% de aprovação, agora está com 41%. Ou seja, está piorando a situação do Lula em termos de aprovação no Poder Data. Por que isso é significativo? Nem foi uma mudança tão grande assim, se você olhar, né? Mas a questão é justamente que o Lula não conseguiu estancar essa perda de popularidade dele. E o pior, as apostas que o Lula fez para tentar parar isso, que é a questão do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, e a questão da briga com Trump, não vão resolver não, hein? Eu vou te falar um negócio, sabe por que não vão resolver? Porque não vão funcionar. Como eu já expliquei, eu vou fazer um outro vídeo sobre a questão da isenção do imposto de renda, explicando o que é direitinho, né? Esse projeto do Lula do imposto de renda, ele sabe que não vai passar no Congresso, não tem como passar isso no Congresso, não tem como passar.
Mas ele está fazendo isso porque ele quer dizer para o povo, tá vendo? Eu estou querendo isentar o imposto de renda, eu quero fazer isso, é o Congresso que não deixa, eu quero fazer isso e coisa e tal. Eu até torço para que passe, tá? Não me entenda mal não. Eu queria que passasse. Isenção de imposto de renda é sempre bom. Mesmo com aumento de imposto de renda para quem é mais rico, no final das contas, meu amigo, quem é rico se safa, quem é rico dá seu jeito, meu amigo. Rebola e tira o dinheiro do Brasil e pô, não vai pagar imposto nenhum. O bom é que quem é pobre não vai pagar também, né? Adoraria que passasse esse projeto do Lula, mas não vai passar. Ele está fazendo isso só para ter a propaganda de que ele está correndo atrás da isenção. E aí deu azar, que saiu na mesma semana do caso do Bolsonaro, que deixou claro que no final das contas, né, tá todo mundo falando sobre o Bolsonaro, não estão falando nada sobre esse projeto aqui. E outra coisa, outra expectativa que o Lula tem para recuperar a popularidade dele, que é brigar com o Trump. Brigar com o Trump funcionou com a Cláudia Sheinbaum lá do México, funcionou com o Trudeau, ou pelo menos com o Partido Liberal do Canadá, e todos eles ganharam popularidade depois de brigar com o Trump, né? Só que tem uma diferença fundamental, como eu já expliquei para vocês. No caso do México e do Canadá, eles estão certos, né? O Trump está errado. No caso do Brasil, não é assim, o Brasil está errado, né? E mais do que isso, como a gente falou, vai rolar o pacotão do Trump. E o pacotão do Trump não vai ser sanções sobre o Brasil, vai ser sanções sobre o Alexandre de Moraes, sobre o pessoal que está debaixo do Alexandre de Moraes, sobre o Paulo Goné, sobre outros juízes ligados ao Alexandre de Moraes. Pois é, exatamente. E aí não tem como usar isso como um ataque americano contra o Brasil. Se fosse um ataque com tarifas, não, porque os Estados Unidos estão cobrando tarifas do Brasil. As empresas brasileiras sentem isso, quem vende para fora sente isso. Se é contra o Alexandre de Moraes, todo mundo acha que o Alexandre de Moraes está errando mesmo, tá meio que sacaneando mesmo, tá errado mesmo, então ninguém vai se importar com isso. Então as duas oportunidades que o Lula tem para melhorar a popularidade dele estão indo por água abaixo, né? Aqui, ó, até entre mulheres, a aprovação do Lula recuou para 21% entre mulheres, cara, o que é uma coisa impressionante, né? O Lula sempre teve isso, de ter uma popularidade melhor entre mulheres do que homens. Mas nem isso está segurando, continua piorando muito, né? E todos os dados pioraram. Não teve nenhuma coisa positiva para o Lula aqui, tanto em mulheres, Nordeste, não sei o que lá. Qualquer ponto que você olhe, piora. Mas tem um ponto que piorou particularmente muito, que é a questão do mercado financeiro. A avaliação negativa de Haddad explode no mercado financeiro, salta 34 pontos e vai a 58%. Até aqui, o mercado financeiro viu o governo Lula como, não, o Lula é mau, mas o Haddad está tentando salvar o governo Lula, está fazendo as coisas para tentar salvar o governo Lula. É o que eu falo para vocês. Aquele pacote que foi anunciado lá em outubro do ano passado, o pacote de desgraças do Haddad, né? O que aconteceu? O mercado viu aquilo que eu vinha falando desde o início. O Haddad é um poste. O Haddad é uma porcelana, ele não tem poder nenhum, ele fica ali falando as coisas como se ele tivesse, não porque eu vou conversar com o Lula para resolver isso e resolver aquilo, e pipipi, popopó, e ele não tem poder de resolver nada, porque quem manda é o Lula, e o Lula é um idiota. O mercado financeiro começou a perceber isso, e colocou a avaliação negativa do Haddad explosivamente em 58%. Ou seja, se saltou 34 pontos, significa que era 20 e poucos por cento, 24% e agora ficou para 58%, né? Caramba, bicho. Explodiu a avaliação negativa do Haddad, o que faz sentido, porque o pessoal percebeu que o Haddad é um poste, o Haddad não manda nada, o Haddad não tem poder nenhum. A avaliação negativa do Lula no mercado alcançou 88%. O Lula, então, menos ainda, né? E por que a avaliação deles no mercado financeiro faz diferença? Faz diferença porque, meu amigo, o mercado financeiro, se está triste com o Brasil, se não gosta do Brasil, isso afeta a vida de todo mundo. O pessoal tira dinheiro daqui, o pessoal evita isso aqui. Ainda mais com esse projeto de taxar fortunas acima de 50 mil reais por mês que o Lula está querendo colocar, né? Taxar os super ricos que ganham 50 mil reais por mês. 50 mil reais por mês é muito dinheiro, eu concordo. Mas no final das contas, isso vai afastar investidor do Brasil, vai afastar um monte de gente do Brasil, vai jogar o nosso mercado no lixo. Eu só acho que o pessoal não está tão apavorado, porque, como eu, eles estão vendo que essa coisa não vai passar no Congresso. Não tem como passar essa medida no Congresso. Então não deve ser essa catástrofe toda que o pessoal está imaginando. Mas a verdade é, o mercado financeiro brasileiro está pessimista e tende a piorar. A situação é essa, não tem jeito. O Lula está numa sinuca de bico, ele não tem como melhorar o governo dele, vai só vendo a coisa afundando, cada vez mais o pessoal se afastando, ele sem apoio no Congresso.
É isso daí, vai ser um fim triste, tá? Não vai ser fácil, não. Porque o problema todo é esse, é o que eu falo para vocês. No final das contas, o Lula desesperado sabe lá o que ele vai ser capaz para conseguir reverter isso e ganhar a eleição em 2026. Sabe-se lá que tipo de medida que esse pessoal vai tomar até lá, porque eles estão vendo que se for nas temperaturas normais, né, na temperatura e condições normais de temperatura e pressão, ele perde a eleição, né? Enfim, é uma tragédia. E uma tragédia que não tem resposta. Quero só ver onde é que vai isso.